Aos celtas, à Idade do Ferro, diz, os celtas, fala-se dos celtas, quem era o clero? Os druidas. Não eram não. Os druidas era na trifuncionalidade do clero, porque o clero também se organiza em três partes, em três áreas, eram os mais baixos deles todos. Sabem que era o mais importante na hierarquia. Lembram-se dos livros do Asterix? Há um gajo que está sempre a levar com o peixe. Sim. O bardo. O bardo, reparem, é o sinal dos tempos, não é? Ou seja, a inversão, o bardo começa toda a gente o cala, amordaça-no, não fala mais. E é o que sabe mais. Estão a ver? Engraçado, não é? Portanto, reparem. Dentro do nível do clero é o mais alto. mais baixo E os druidas são os mais baixos. Portanto, os druidas são, digamos, é o sacristão. Não é? Tivemos o bispo, o padre, não é? É o sacristão. Portanto, reparem, não é? Nós damos maior importância aos mais baixos, porque alguém, evidentemente, quando a religião céltica começou a entrar em decadência, os últimos a serem perseguidos foram os druidas, porque eram os menos importantes. Foram aqueles que duraram mais tempo, de certa maneira, e por isso também ficaram na memória durante mais tempo. Mas são realmente dos mais são, digamos, dentro dessa funcionalidade, dessa tripeça da funcionalidade, são os inferiores. E, portanto, toda a própria organização, não só simbólica a nível superior como a nível inferior, a nível social, se organizava, tudo era feito, toda a organização tinha implícita esta estrutura. E, portanto, temos que sempre, quando queremos olhar para este tipo de questões, temos que ter sempre essa visão trifuncional. De outra maneira não percebemos grande parte do que se passa. No povo, imagina, no povo, se quer ter imagens, não é? Pronto, então vamos lá. Se quiser ter imagens, eu dou-lhe várias imagens específicas. Por exemplo, um touro, por cima da fecundidade por excelência. O touro e a vaca são dois dos símbolos de fecundidade mais evidentes. Por exemplo, a serpente, que evidentemente no contexto do cristianismo não era muito bem vista, pelas razões conhecidas. Sim. É porque é a força telúrica, é a força da Terra. A força da Terra representa a energia telúrica que, evidentemente, sem a qual não há o tal eletrodarwinismo do que se falava há pouco, não é? Sem o qual não existe qualquer tipo de vida. E depois há vários, por exemplo, e depois há para cada, por exemplo, a fecundidade aparece associada também a uma trifuncionalidade que na realidade são 4, mas que um dos termos está escondido, que é a quarta fase da Lua, que é a Lua Nova. A Lua Nova não é visível, e portanto não existe. Não é? Portanto só temos o crescente, a Lua cheia e o minguante. E portanto cada uma dessas fases está associada a um animal. Afinal cantava bem, eles é que não percebiam. Continua a ser a mesma coisa hoje. Claro. Não, eram os bardos, os aedos e os druidas. Eram os três artes. Não, os aedos também. É o nome, o druida é um nome grego. Nós não temos os nomes celtas. Não temos nomes celtas. Tal como bardo também é um nome grego. Porque foram os gregos, foi o Heródoto, que que batizou os celtas. Oi Keltoi, os celtas, no plural. Porque os celtas não eram um povo único. Os celtas eram um grupo de povos, um grupo de tribos que se reuniram sob uma bandeira comum, que era a religião. Tal como mais tarde o Islão vai acontecer com o Islão. É um grupo de povos do deserto que se reúnem sob uma bandeira comum, que é, portanto, a doutrina de Maomé. Não é? E os celtas eram isso, inicialmente. Portanto, não era um grupo unitário. Eram milhentas tribos. Por exemplo, na Península Ibérica nós conhecemos mais de 100 dos nomes das tribos que vieram até cá. Não é? Portanto, eram vários povos com costumes diferenciados que, digamos, se reuniam face a uma ideia. Agora, essa ideia comum é uma ideia que nós conhecemos fracamente, porque para já não temos informação escrita por parte dos celtas, não deixaram informação escrita. Por outro lado, as informações que temos são normalmente de detratores, de indivíduos que se opunham à civilização céltica de alguma maneira, ou militarmente ou religiosamente. Militarmente os romanos, religiosamente os cristãos. E, portanto, temos sempre detratores e não indivíduos apologistas ou indivíduos que constatem tal e qual. Portanto, temos muita dificuldade em perceber isso. E, por exemplo, eu conto-vos uma história, vamos continuar, vamos sair daqui já, mas em Paris, eu uma das vezes que estive por lá, tinha-se inaugurado há uns dias uma exposição sobre os celtas, em França. Bem, eu decidi,
uma daquelas, no Grand Palais, uma enorme exposição, fantástica exposição, sobre os Celtas, com um fantástico catálogo também, diga-se de passagem, e lá fui eu, comprei o bilhetinho, e conheço aquilo bem, e pronto, e dirigi-me para o sítio, o Grand Palais. Não havia dúvidas, Grand Palais, mas dou de caras com uma coisa, não, budismo não, não é esta. E fui-me embora. E quando voltei às avessas, quer dizer, não havia outra exposição sobre os celtas. Não é aquela. Mas eu vi Budas. Era aquela mesmo. Ou seja, o Deus máximo dos celtas, o Deus Lugo dos celtas, era representado como um Buda. Curiosamente, se a gente colocar as cronologias a par, verificamos que os celtas surgem na Europa exatamente quando o Buda surge no Oriente. São aquelas curiosidades, não é? Bem, o que é facto é que, claro que os Budas celtas não tinham cabeça, tinham sido decapitados. Mas eu vi 5 diferentes, repara. Portanto, era mesmo uma... E 2 deles tinham sido encontrados no sítio, no templo, exato. No Languedoc. No sítio de Languedoc. Com a estrutura do templo montada e tal, tinham sido decapitados, tinham desaparecido as cabeças, mas o templo estava destruído, mas digamos que ainda se conseguiu reconstituir a estrutura básica do templo. Portanto, reparem, posição de lótus, mudra, tal e qual, as costinhas direitas e nas costas uns dísticos também, como alguns Budas têm no Oriente, não é? É evidente que dá para pensar, então, que isto, não é? O que é que a religião céltica, quais eram as principais afirmações e qual é a essência da religião céltica? E aquilo que se sabe, que se pode saber, não é muito, chegamos à conclusão que há realmente pontos de contacto entre... podemos dizer, talvez, até que o budismo e o celtismo são 2 formas de uma mesma religião adaptadas ao Oriente ou ao Ocidente. Porque há realmente pontos de contacto interessantes. Claro que a estrutura, o Buda no Oriente vai tentar eliminar uma coisa básica que no Oriente era uma forma de segregação. São os castas. No Ocidente isso não acontece. Porque no Ocidente as castas não eram segregadoras. No Oriente eram. Portanto, um tipo da terceira casta não podia, evidentemente, ter o mesmo tipo de acesso que da primeira, os brahmanes tinham. Não é? E, portanto, esse género de questões no Oriente vai ter que se lidar com elas de outra maneira. Há outras soluções. Lá está, são adaptações particulares de doutrinas idênticas. A espaços distintos e a tempos distintos. Mas é muito curioso, só se colocarem a par, verificam. Os celtas chegaram à Europa, digamos em força, assim no Ocidente, Península Ibérica, Grã-Bretanha, etc. Chegaram no século VII. Ora, quando é que o Buda surge na Índia? Exatamente no século VII. Exatamente. Portanto, pode não haver uma coincidência exata de datas, mas isso é um pormenor, mas existe uma coincidência praticamente no tempo, em termos de um século, neste caso é um quarto século até, não é? De diferença. Portanto, há alguma coisa aqui que nos falha, que nos escapa. Aliás, eu acho que a nossa história, a nossa e a dos outros, a história mundial, tem que ser revista e vai ser revista.